Aleluia. Nada melhor do que adorar a Deus. Nada melhor do que bendizer a Deus. Por isso nos colocamos na presença dEle, engrandecemos o nome dEle e bendizemos a esse Deus que é tão maravilhoso, tão precioso. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora. Abra a sua Bíblia em Lucas 23. Lucas 23, versículo 33. Lucas 23, versículo 33. Enquanto você encontra, eu vou aqui pegar o pedestal. Lucas 23, versículo 33. Abra sua Bíblia. Você que tem pedidos de oração, você que quer colocar o seu pedido nas mãos do Senhor, aquilo que você deseja, nós estaremos orando no final desse culto. E Deus estará fazendo maravilhas. Deus estará trabalhando de uma forma poderosa em cada coração, em cada vida, em nome do Deus Todo-Poderoso, em nome do Deus bendito. Amém? Encontrou aí, meu irmão? Lucas 23, versículo 33. Palavra do Senhor nos diz assim: E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. E o povo estava olhando também. O povo estava olhando. E também os príncipes zombavam dele, dizendo: A outros salvou, salve-se a si mesmo, se você é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos os nossos feitos merecidos. Mas este nenhum mal fez. E disse Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Feche os vossos olhos. Querido Deus e eterno Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado porque podemos ter a inspiração que veio do céu, a inspiração que veio de ti. E obrigado, Senhor, porque cada dia nós podemos ouvir o teu querer e a tua vontade na nossa vida. Senhor, que não seja eu que fale hoje, porque nada tenho a dizer, mas que o Espírito Santo venha falar através dos meus lábios e toque em cada coração e cada vida aqui hoje. Que possamos entender a tua palavra, entender o teu querer, Senhor, e possamos sair daqui cheios, glorificando, exaltando e bendizendo o teu nome. Te rendemos louvores e te louvamos por tudo, meu Pai. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Graças a Deus. Sabe, irmão, esse é um dos textos onde muitos têm pregado, muitos têm falado. E é interessante essa palavra. É interessante o que Deus pode nos relatar através dessa palavra. Só que hoje eu venho aqui para falar com você não acerca de um Deus que morreu numa cruz.
eu não venho falar acerca do sacrifício de Cristo na cruz. Eu venho falar hoje aqui de você acerca daquele que estava ao lado de Jesus. E o título dessa mensagem, o qual Deus colocou no meu coração, é Siga o exemplo do ladrão. Pastor, seguir o exemplo de um ladrão? Sim. Você vai entender até o final o porquê eu te digo, siga o exemplo do ladrão. Se você não está familiarizado com essa situação aqui da Bíblia, nós temos essa passagem importante, onde Jesus está na cruz sendo crucificado. E naquele momento, ao lado de Jesus, nós temos dois ladrões. Um à sua direita, um à sua esquerda. E a gente vê que isso é relatado em todos os evangelhos. Tanto Mateus, Marcos, Lucas, João, todos eles relatam. Relatam o nascimento de Cristo, relatam a vida de Cristo, relatam também a morte de Cristo. E relatam, junto com a morte de Cristo, esses dois ladrões que estavam ao seu lado. Diante dessa situação, nós podemos ver um ladrão que estava ao lado de Cristo. E esse ladrão que estava ao lado de Cristo, ele zombava de Cristo. Ele dizia, você não é o rei, você não é Cristo, você não é o bonzão. Sai daí, sai dessa cruz e retira-nos também daqui. Enquanto um falava dessa forma, o outro ladrão que estava do outro lado dizia, ô rapaz, cala a boca, para de falar isso. Este homem, ele não merece estar aqui. Esse homem não merece estar sendo crucificado. Nós merecemos, eu e você merecemos, mas este homem nada fez para ser crucificado. Sabe? E eu vejo um ponto interessante aqui. Eu vejo um ladrão que nessa história ele sai condenado, e eu vejo um outro ladrão que na mesma história, na mesma situação, ele sai salvo. E qual a pergunta que eu tenho a fazer a cada um dos meus irmãos, companheiros e amigos hoje? A pergunta é, por que alguns se encontram com Jesus e saem salvos, e outros se encontram com Jesus e saem condenados? Por quê? É o que acontece muitas vezes entre nós. A gente vê nas igrejas pessoas que entram nas igrejas, pessoas que participam do culto, pessoas que ouvem o mesmo louvor, ouvem a mesma palavra, ouvem as mesmas coisas, veem as mesmas coisas. E por que que uns saem salvos e outros não saem salvos? Por que disso, pastor? Sabe, esses ladrões, eles não são simplesmente ladrões. Se nós pensarmos naquela época, quando falávamos sobre pena de morte, porque isso que está sendo praticado, a crucificação, é uma pena de morte. As pessoas eram crucificadas, mas eram crucificadas simplesmente porque eram ladrões? Não. A pessoa que era ladrão, a pessoa que roubava, ela tinha um castigo específico para aquilo. Mas aqueles homens, por estarem ali sendo crucificados, não era simplesmente porque eles eram ladrões. Aqueles homens, com certeza, além de roubarem alguma coisa, eles também eram assassinos. Porque geralmente naquela época era crucificado aqueles que cometiam assassinatos. Jesus foi condenado à crucificação devido a uma blasfêmia que acreditavam que havia acontecido, é outro ponto. Mas aqueles homens que estavam ali do lado de Jesus não eram simplesmente ladrões. Aqueles homens, com certeza, eram ladrões
e eram assassinos. Eles não cometeram qualquer crime. É muito traumatizante para a pessoa passar por um assalto. Eu não sei se você já foi assaltado, eu já fui assaltado. E o pior de ser assaltado é quando você é assaltado e ainda ocorre uma morte na sua frente. O trauma é muito maior, a dor é muito maior. E esses homens que estavam do lado de Jesus, eles não eram simplesmente ladrões. Eles eram, com certeza, assassinos. Senão, não estariam ali naquele local. Mas sabe, meu irmão, a gente pode até pensar, o Senhor Jesus, ele salva alguns. O Senhor Jesus pode condenar outros. E talvez a gente tente raciocinar em um padrão. É um padrão estabelecido entre nós. Talvez você pense assim, Jesus ele salva o pobre, porque Jesus ama o pobre, mas o rico Jesus condena. Só que não é assim que está na Bíblia. A própria Bíblia relata que ricos receberam o reino dos céus. Ricos foram salvos, como José de Arimateia. Talvez você tente encontrar um padrão. Jesus salva a mulher e não salva homem. Mas também não dá para seguir esse padrão, porque muitos homens foram salvos. Pastor, então o padrão que eu posso seguir é que Jesus salva analfabetos, pessoas com menos estudos, e aqueles homens, doutores da lei, aqueles homens eram condenados por Jesus. Não dá para seguir também esse padrão, porque doutores foram salvos por Jesus. Mas aqui a gente está numa situação em que esse caso ele é perfeito, irmão, para ter uma comparação. São duas pessoas iguais. São dois malfeitores iguais. Os dois, com certeza, cometeram o mesmo crime e estavam ali. Ora, duas pessoas iguais cometeram o mesmo mal. Por que um sai salvo e o outro sai condenado? E eu trago hoje aqui para você, quem não é salvo? Quem não é salvo, de acordo com a palavra, é aquele primeiro ladrão. O primeiro ladrão que chega e aborda Jesus. Ele diz para Jesus, se você é Deus, me tira dessa situação. Entenda o que ele está falando. Ele diz, se você é Deus, me prove fazendo alguma coisa por mim. E muitas vezes eu olho para as palavras desse primeiro ladrão e eu vejo pessoas hoje em dia que abordam Deus da mesma forma. Se tu és Deus, me prova que o Senhor é Deus. E às vezes chegam com arrogância diante de Deus. Será que tu é Deus realmente? Será que és Deus? Me prova. Se tu és Deus, faça alguma coisa por mim. Se tu és Deus, cure o meu filho. Se tu és Deus, resolve o meu casamento. Se tu és Deus, faz aparecer dinheiro na minha conta. Se tu és Deus, tira esse sofrimento de mim. Mas observe que não é o ladrão, ele diz, ele não fala, não é mudar a minha vida, é me salvar dessa situação, porque eu vou continuar sendo do mesmo jeitinho, da mesma maneira. Você entende como esse ladrão chegou a Cristo? Esse ladrão, ele não queria mudar a vida dele. Esse ladrão, ele simplesmente queria sair de uma situação para continuar vivendo a vida que ele vivia. Era o que esse ladrão estava dizendo. Se você é Deus, então me tire daqui. Sabe, muitas vezes nós tentamos, ou nós estamos tentando usar Deus como um meio para chegar a um fim. E eu digo, tentando usar Deus. A gente quer usar Deus
para chegar, através de um meio, chegar a um fim. Ô irmão, eu não estou atrás de Deus porque eu não quero na minha vida, mas eu estou atrás de Deus para ter as coisas na minha vida. Você entende isso? Era isso que o ladrão estava propondo, o primeiro ladrão estava propondo para Cristo. Eu não estou atrás de você. Eu só quero que tu resolva esse problema na minha vida. Entende a situação? Ele estava atrás de Deus, não para Deus tomar conta da vida dele, mas para Deus resolver algo na vida dele. E isso a gente pode resumir em uma palavra: interesseiro. Muitas vezes, como aquele ladrão, nós somos interesseiros. A gente quer chegar perto de Cristo, não é para se jogar nos braços dele, não é para se entregar a ele, não é para fazer amizade, não é para estar junto, não. A gente só quer simplesmente que ele resolva alguma coisa na minha vida e eu vou continuar vivendo da mesma forma. Sabe, eu tenho um amigo meu, médico, o Dr. Paulo Hernandes. Ele é anestesiologista. E este homem, certa vez, num curso que eu fiz, ele fez cirurgias comigo. Uma das cirurgias, inclusive, foi uma das irmãs da nossa igreja, que nós fizemos juntos. E eu conversava com ele e ele dizia para mim: interessante, Lutero, que enquanto eu não era médico, as pessoas não olhavam para mim, as pessoas não conversavam comigo, as pessoas não dialogavam comigo. Depois que eu cheguei a essa posição, o que aconteceu? Um monte de gente começou a ser meu amigo, começou a falar comigo, começou a estar perto de mim. E eu olhei para ele, realmente. Às vezes tem pessoas que nos cercam não por amizade, mas por interesse. E esse ladrão fazia isso. A finalidade da vida dele era a vida dele, não era Deus. Se você é Deus, então me joga nos braços do meu Deus. Eu não quero saber de Deus, eu quero saber do Deus que eu criei. Se você é Deus, Jesus, se tu és Deus, me joga no braço do meu Deus, do ídolo que eu criei. Agora, às vezes, eu vejo a situação desse primeiro bandido e eu penso na mentalidade do próprio bandido. O bandido, ele muitas vezes ele tem uma mentalidade, se formos comparar, a mentalidade de um bebê. Um bandido, um bebê, pastor? É. A mentalidade do bandido é mais ou menos assim. Ele acredita que tudo que importa no mundo é ele. Tudo que interessa no mundo é ele. Eu não tenho um carro, eu não trabalhei, então eu vou pegar o seu carro. Eu não tenho um celular de última geração, eu não trabalhei, então eu vou pegar o seu celular. Nada pode impedir o que eu quero, o que eu desejo. É a mentalidade de um bandido. E a gente pode comparar a mentalidade dele com a mentalidade e a mente de um bebê. Você já viu um bebê com fome? Um bebê com fome, ele não se importa se você está dormindo. Um bebê com fome, ele não se importa se você está tomando banho. Um bebê com fome, ele não se importa se você está almoçando. Ele vai gritar, ele vai espernear, porque ele acredita que ele é o centro do universo. E você tem que ir correndo fazer a vontade dele. Sabe? Na psicologia existe um livro interessante que se chama Rei Bebê. Eu não sei se você já leu esse livro, Rei Bebê. O Rei Bebê, ele mostra direitinho como é que é um bandido. O bandido, ele é o chamado Rei Bebê.
É alguém que ficou preso nessa mentalidade, nesse modo de pensar. O que importa no universo sou eu. O que importa no universo é a minha vida. Não interessa se os outros estão bem, não interessa o que está acontecendo com os outros. O que importa sou eu. Sabe? A mentalidade de alguém que faz isso não é muito diferente. Se assustem. A mentalidade de um bandido que faz isso muitas vezes não é diferente da mentalidade de muitos de nós. Muitos que estamos vivendo dia a dia, às vezes temos essa mesma mentalidade. Não, pastor, não tenho não. Só um exemplo. Você já pensou você no trânsito? Pensa você no trânsito querendo chegar em um local, em um compromisso, e de repente, no meio do caminho, na sua frente, aparece um carro andando bem devagar. Como você fica? Você quer chegar rápido. E na sua frente tem ali um lerdo que está andando devagar. Você vai ficar extremamente irritado. Sabe por quê? Porque o que importa nesse universo sou eu. O que importa é o meu prazer, é eu chegar na hora certa. Eu estou andando, como é que esse sujeito fecha? Eu! Como é que alguém pode fechar a minha pessoa, o rei do universo? Eu sou o dono dessas estradas, eu sou o dono do Gama, eu sou o dono de Brasília. Você entende? Como muitas vezes o nosso pensamento é esse. É eu. Às vezes você tem vontade de dar um tiro numa pessoa dessa que está na sua frente, lhe atrapalhando. Ou melhor, deixa eu reformular aqui. Às vezes nós temos vontade de dar um tiro numa pessoa dessa. Eu lembro uma vez que eu estava indo ao plano, e no meio do caminho, quando eu estava andando, de repente passou do meu lado uma moto. E aquele homem, ao passar do meu lado, ele acelerou a moto. Irmão, quando ele acelerou aquela moto, ao mesmo tempo que fez aquele barulhão do acelerar da moto, ainda fez aqueles pipocos. Pá, pá! O meu coração veio na garganta. E na hora subiu uma raiva tão grande que eu olhei para aquele homem quando passou e falei assim para aquele motoqueiro: espero que bata a cabeça lá na frente e morra. Olha só. Eu desejei a morte dele. Que coisa terrível, irmão. E sabe, para Deus não tem diferença de quem atirou e de quem desejou. Porque para Deus os dois são assassinos. E eu pedi perdão logo a Deus naquele momento. Mas essa é a mentalidade daquele primeiro ladrão. É pensar nele. Eu preciso me salvar. Eu preciso estar bem. O que importa é que eu esteja bem. Por que Jesus não respondeu esse primeiro ladrão? Por que Jesus não falou nada para esse primeiro ladrão? Porque foi o pensamento egoísta dele que colocou-o nesta situação. O que fez aquele homem ir para a cruz foi o pensamento somente nele. O pensamento de Deus, me ajuda a pensar. Me ajuda a pensar ainda mais em mim. Ô irmão, por que Deus não responde a maioria das nossas orações? Sabe por quê? Porque às vezes te dá o que você está pedindo é destruir a sua vida. Você está entendendo o que eu estou te falando?
Deus está falando isso para você. Às vezes, dar o que você está pedindo é destruir a sua vida. E Deus não vai te responder, sabe por quê? Porque Ele te ama. Ele te ama. Aqui do meu lado está o meu cunhado, Elias. Sabe por que que o Elias, ele não responde a maioria dos pedidos das filhinhas dele? Porque se ele respondesse, elas estariam agora com diabetes. É fato. Ah, você é pai? Se você é pai, então me dá uma caixa de bis. Porque eu sou pai, eu não vou te dar uma caixa de bis. Eu vou te dar uma pera. Ou então uma maçã. Deus muitas vezes não responde o que a gente deseja, porque Ele nos ama e Ele sabe que isso vai acabar com a nossa vida. Muitas vezes nós somos abordamos Jesus e nós falamos: se você é Deus, então me ajude a continuar apaixonado pelo meu ídolo. É assim. E qual é a abordagem de alguém que encontra a salvação? Porque a pessoa que não pensa nos outros, só pensa em si mesmo, só quer agradar a sua vida, só pensa no que vai acontecer no seu deleite, não pensa naqueles que estão ao seu redor, no que está acontecendo. Essa pessoa, ela recebe de Jesus, sabe o que nas suas orações? Um tremendo silêncio. Aquele homem lá na cruz, aquele ladrão, primeiro ladrão na cruz, falou com Cristo e Cristo não respondeu. E aquele homem não foi salvo. Mas sabe qual a abordagem que encontra a salvação? É a abordagem do segundo ladrão. Quem foi salvo, pastor? O segundo ladrão. Irmão, este segundo ladrão, ele tem uma revelação do céu assustadora. É uma coisa tremenda. Olha no versículo 41, capítulo 23, versículo 41, olha o que ele diz. É nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Esse homem, em primeiro lugar, ele tinha entendimento do que estava acontecendo. Ele dizia: ele não tem que me salvar. Ele não tem que me salvar porque eu não mereço ser salvo. O segundo ladrão, ele entende a situação. Ele declara: eu mereço, pois eu ignorei Deus a vida toda. Eu vivi só para mim, eu vivi só para os meus prazeres, só para os meus desejos. Sempre deixei Deus de lado a vida toda. E ele declara: eu sou mau. Ele reconhece a maldade que estava dentro dele. E sabe, diante dos olhos da religiosidade, a gente vê uma frase que eu poderia colocar aqui hoje. Uma frase que poderíamos colocar, que seria dita pelos religiosos. A frase seria mais ou menos assim: ele é mau. Ele não merece, Jesus, puna-o. É o olho do religioso. É aquele que vê que a pessoa errou e ele diz: não merece ser salvo, não merece viver. Jesus desce a lenha sobre esse sujeito, arrebenta com ele. O sujeito adulterou, errou. Senhor, ele adulterou, ele é um adúltero, é uma adúltera. Acabe com ele, Senhor, puna. É um mentiroso, Senhor, não fala a verdade, puna-o.
só fez coisa errada, esse não merece a salvação, arrebenta com ele, Jesus. Essa é a visão do religioso. E sabe, essa frase poderia ser lógica de acordo com o que o ladrão falou, o segundo ladrão. Ele declara isso, ele diz: eu sou mau e eu não mereço, eu não presto mesmo. Mas sabe o que é lindo, irmão? Sabe o que é maravilhoso? Que esse segundo ladrão, ele chega a uma conclusão inesperada. Se eu fosse Jesus e estivesse do lado daquele ladrão, eu ia olhar para ele e dizer: meu amigo, você é muito cara de pau. Porque esse ladrão simplesmente, ele vira para Jesus e diz assim: eu sou mau, eu estou recebendo o que eu mereço. Aí ele vira para Cristo e fala: lembra de mim quando entrares no teu reino. Eita! Sabe o que ele queria dizer resumidamente? Eu sou mau, eu não mereço, mas me premi. Irmão, que conclusão inesperada. Me premi, Senhor, eu não presto, eu só fiz besteira, eu errei minha vida toda, mas lembra de mim, me premi. E sabe por quê? Porque aquele homem descobriu que o prêmio não é baseado em quem ele era, mas é baseado em quem Jesus é. Eu sou mau, mas este que está do meu lado, a bondade dele é maior que a minha maldade. Oh, aleluia! Ele descobriu quem ele é, mas ele descobriu quem Jesus também era. E o evangelho é isso, meu irmão. O evangelho é eu entender o quão pecador eu sou, mas entender também o quanto eu sou amado por Jesus. A palavra dita, lembra-te de mim, era a bondade de Cristo e não os atos daquele homem. E sabe, este é o principal pré-requisito para aquele que quer um encontro com Deus e terminar com a salvação. E qual foi a resposta de Jesus? Qual foi a resposta que Cristo deu àquele homem? Cristo vira para ele e diz: meu amigo, eu vou te dizer o que é salvação. Tudo isso que você falou aí tem a ver, é bom, mas eu vou te dizer o que é salvação. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Um homem que só fez besteira a vida toda. Um homem que era um assassino. Um homem que era um ladrão. Um homem que era mal visto pela sociedade. Um homem que não merecia perdão. Um homem que não tinha nada de bom para acrescentar no meio daqueles. Neste momento, no último instante, Jesus olha para ele e diz assim: olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Qual a palavra principal que Jesus disse nesta frase? Essa frase eu posso resumir em uma palavra: união. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Sabe o que significa? Significa união. Significa Jesus dizendo para esse bandido, para esse ladrão: eu e você agora seremos um. Oh, aleluia. Eu e você agora seremos um. Salvação, meu irmão, é se tornar um com Cristo. Salvação é nós estarmos juntos com Cristo. Salvação é eu e Cristo sermos um só. Sabe?
E quando eu falo em salvação, a gente pode dizer que a salvação, ela se divide em 3 etapas distintas. É o que eu classifico, 3 etapas. Qual é a primeira etapa da salvação? Cristo morreu. Primeiro lugar, eu vou morrer com Ele. Eu vou morrer com Cristo. Mateus 10, a palavra do Senhor nos diz assim: quem ama seu pai, quem ama sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho, sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. E aquele que não toma cada dia sua cruz e não me segue, também não é digno de mim. Quem encontra a sua vida, vai perder. Mas quem perde a sua vida, oh glória, vai achá-la. Em nome de Jesus, para nós termos a salvação, em primeiro lugar, nós precisamos morrer com Cristo. E a primeira coisa é morrer. E o que é morrer, pastor Lutero? É renúncia. Eu vou renunciar a todo o meu passado, eu vou renunciar o que aconteceu na minha vida, eu vou abandonar o pecado, eu vou abandonar tudo aquilo que eu fiz, tudo que não foi do agrado de Deus. Precisa abandonar. Para morrer e ser salvo, precisa abandonar. Para a gente morrer com Cristo, a gente tem que quebrar relacionamentos. Irmão, tem amizades que a gente precisa jogar de lado. Tem amizades que a gente precisa deixar de lado, porque não vão nos ajudar na hora da salvação. É abandonar o pecado e quebrar relacionamentos. Para eu morrer com Ele, eu tenho que tirar muita coisa da minha vida. E quando eu falo tirar muita coisa, é muita coisa mesmo, meu irmão. Porque nós não somos perfeitos, nós somos imperfeitos. Então, para morrer com Cristo, eu tenho que tirar muita coisa da minha vida. É meia volta, irmão. É dar meia volta e viver uma vida totalmente diferente. Morrer com Ele é para a gente não poder cometer os mesmos erros. Entende isso? Morrer com Deus é a gente não cometer os mesmos erros que havíamos cometido no passado. Entende? Mas aqui a gente tem que entender uma coisa. Nós não podemos cometer muitas vezes um deslize quando é morrer com Cristo. E qual deslize, qual o erro que a gente pode cometer quando a gente só fala de morte? Sabe por quê? Porque se eu morri com Ele, eu tenho que entender que ao terceiro dia, aleluia, ao terceiro dia Ele ressuscitou. E se Ele ressuscitou, eu vou ressuscitar com Ele. Então a segunda etapa da salvação, a primeira é eu morrer com Ele. E a segunda etapa da salvação é eu ressuscitar com Ele. E ressuscitar com Ele é eu ter uma nova vida. Um novo jeito, um novo viver. Eu vou deixar de ser passivo e vou me tornar alguém ativo, alguém que vai erguer a cabeça e vai seguir avante, não vai andar para trás, vai em direção ao que é certo, ao que Cristo manda, ao que Cristo fala. É dessa forma o ressuscitar com Cristo. Se eu ressuscitei com Ele, meu irmão, eu vou viver com Cristo. Se eu ressuscitei com Ele, eu vou viver como Cristo. Se eu ressuscitei com Ele, eu vou andar como Cristo. Se eu ressuscitei com Ele, eu vou falar como Cristo. E sabe, ressuscitar com Ele é ter uma nova vida. As coisas velhas se passaram
E eis que tudo, não é uma coisa ou outra não, tudo se fez novo. Paulo fala isso aos Coríntios. Ó, meu filho, você agora é salvo. Você morreu com Cristo. Você ressuscitou agora com Cristo. O que está lá no passado, está no passado. Agora tudo se fez novo. E você é uma nova criatura no nome do Senhor Jesus. Ressuscitar com Ele. Quando eu estou vivendo com Cristo, eu mudo tudo, irmão. Eu mudo tudo na minha vida. Eu mudo tudo no meu dia a dia. As minhas orações vão deixar de ser aquelas orações em que eu viro e falo: ô Senhor, abre uma portinha aí para mim de emprego, Jesus. Abre uma portinha aí para mim, para eu ter um emprego, sustentar a minha família. Não, quando eu ressuscito com Cristo, a minha oração é: onde eu posso trabalhar, Senhor, para estabelecer o seu reino nessa terra? Onde eu coloco as minhas mãos, onde eu gasto, Senhor, a minha força, onde eu gasto, Senhor, a minha vida para que o seu reino seja estabelecido. Ressuscitar com Ele é o bem maior para cada um de nós. Sabe por quê? Porque quando eu ressuscito com Ele, eu vivo com Ele. E o que é viver? Principalmente viver para o mundo. O que é viver para o mundo? Viver para o mundo, irmão, sabe? É você ter o poder de salvar você mesmo. Eu tenho o poder de cuidar da minha vida. Eu tenho o poder de tomar as minhas decisões. Eu tenho o poder de fazer o que eu quero. O viver para o mundo que o mundo prega é você ser poderoso para você ter uma vida boa. É você ser poderoso para poder comprar o carro que você quiser, o mais lindo, o mais magnífico. Você mandar, desmandar. Você todo mês viajar para um país diferente. Isso é o viver do mundo. Você fazer o que você quer, o que você deseja. Mas o que é viver para Deus? O que é viver para o Senhor Jesus? O que é viver com Ele? Entenda o que eu vou falar. É você não ter o poder para se salvar, porque você já é salvo. Viver com Cristo é você ter poder para perder a sua vida, para você salvar outras vidas. Você está entendendo? Viver com Cristo é, de uma vez por todas, eu parar de ficar lutando com o meu pecado. Ô, irmão, como é que você está? É o pecado, né, irmão? É tentação, o negócio é forte, a carne é fraca, a gente está lutando aí, está vivendo, vamos ver o que vai acontecer. Irmão, quando que você vai parar de lutar com o pecado? Quando que você vai ressuscitar com Cristo? Quando que nós vamos ressuscitar com Ele? Quando que nós vamos determinar o ambiente espiritual no lugar do nosso trabalho? Quando que eu vou me tornar um marido que vai governar o meu lar espiritualmente? O que é viver com Ele, irmão? Viver com Deus, ressuscitar com Deus, com Cristo, é eu entregar a minha vida para que outros sejam salvos. Você está liberto da necessidade de viver para você. E agora você passa a viver para os outros. Isso é tremendo. Isso é forte. Eu vou começar, quando eu ressuscito com Cristo, eu vou começar a renunciar muitas coisas. Porque quando a gente morre com Cristo, a primeira etapa da salvação, quando a gente morre com Cristo, a gente começa a renunciar a coisas ilícitas.
coisas que muitas vezes nos fazem mal. Mas quando eu ressuscito com Cristo, que é a segunda etapa da salvação, eu vou começar a renunciar a coisas lícitas. Pastor, é pecado, pastor, eu ver um seriado? Não, não é pecado. Dependendo do seriado, não é pecado não, meu irmão. Mas sabe, Deus pede para você renunciar esse tempo para que nesse tempo você possa estar pregando e salvando outras vidas para o Senhor Jesus. Você entende? Renunciar a coisas lícitas. Pastor, é pecado eu estar numa faculdade e fazer meu trabalho, me formar, me tornar um advogado, um médico, um engenheiro. Como é que é, pastor? Isso é pecado? Não é pecado não, meu irmão. Mas lá dentro dessa faculdade, você vai ter uma reputação. Você vai saber, as pessoas vão saber que de acordo com a sua palavra, você só vai fazer sexo depois do casamento. As pessoas daquela faculdade vão saber, através da sua boca, que todos os livros ali, pensadores, é uma coisa muito linda, maravilhosa, mas que você só segue um livro, e esse livro é a Bíblia Sagrada, que ele é o estatuto para você andar, para você viver e para você caminhar cada dia. Pastor, mas e a minha reputação? Irmão, você não tem que ter reputação aqui não. Você tem que ter reputação é lá no céu. Pastor, mas eu não vou ser amado. Você não tem que ser amado por ninguém aqui. Você tem que ser amado é por Deus. Você já é amado por Deus. Você já está na presença de Deus. O que é viver com Cristo, o que é ressuscitar com Cristo, irmão? É estar livre para você entregar a sua vida. Se entregar por completo a Deus. Sabe, muitas vezes nós temos feito orações. Nós temos feito orações. E as orações que nós costumamos a fazer pelo Brasil, na maioria das vezes diz assim: Senhor, dá-nos o Brasil. Senhor, dá-nos o Brasil. Senhor, dá-nos Brasília. Dá-nos o Gama, Senhor. Dá-nos o Brasil. Mas essa não é a oração que Jesus quer. A oração que Jesus quer que você faça é essa: Senhor, nos entrega para o Brasil. Senhor, nos entrega para Brasília. Nos entrega para o Gama, Senhor. O Senhor quer que você se entregue. Você entende que não é Ele que vai nos entregar para o Brasil? Somos nós que vamos nos entregar para o Brasil. E nós vamos nos entregar como sacrifício vivo para esse país. Sacrifício vivo, como Cristo se entregou, nós vamos nos entregar para o Brasil, para a nossa cidade, para Brasília. Você está disposto a morrer por isso? Você está disposto a morrer por essa verdade? Quando eu falo morrer, não é morrer fisicamente, mas é você morrer aqui dentro. Você deixar de lado seus desejos, você deixar de lado as suas ambições, você deixar de lado muita coisa que você sonha, que você deseja, você vai deixar muitas vezes tudo isso de lado, porque você vai se entregar como sacrifício pelas pessoas que precisam ser salvas. Pastor, eu preciso deixar o meu emprego, eu preciso deixar os meus afazeres. Não, não é isso, irmão. Se Deus tocar no seu coração, amém. Mas o que eu estou dizendo é muitas vezes você abrir mão da sua rotina. Muitas vezes você abrir mão do seu momento. Aquele momento que você tem de descanso, aquele momento que você tem de repouso. E esse momento é você se desgastar. Mas se desgastar para quê? Para que outras vidas sejam salvas. Eu conheço um pastor muito querido.
E esse pastor, o sonho da vida dele foi sempre ser juiz. Ele sempre estudou para ser juiz. Sempre fez concursos para ser juiz. Mas sabe o que aconteceu? Ele tomou uma decisão na vida dele. Ele deixou o sonho dele de lado. Jogou o sonho dele para escanteio. E sabe o que ele faz hoje? Ele dedica a maior parte da sua vida para ensinar a palavra de Deus, para transmitir a palavra de Deus. Ele tem o emprego dele, tem o localzinho dele de trabalho, mas os maiores momentos da vida dele, ele está como mestre, ensinando, falando a palavra, fazendo com que outras pessoas que não compreendiam a palavra de Deus, não compreendiam eventos históricos e outras coisas, ele deixou o sonho dele de lado para seguir esse sonho. É dessa forma que nós temos que ser. Nós devemos nos doar para o Brasil. A oração não é Senhor, me dê o Brasil. A oração, Senhor, me entrega para o Brasil. Eu quero me entregar de corpo e alma e fazer a tua obra. E não fica, irmão, muitas vezes criando expectativa com governo evangélico, com prefeitura evangélica. Sabe, a gente ter presidente evangélico é muito bom, eu concordo. Ter deputados evangélicos também é muito bom. Graças aos nossos deputados cristãos, muitas leis que seriam contra nós hoje foram vetadas. Graças a Deus que temos um presidente que governa o Brasil e ele é cristão, mas isso não basta. Tem gente que está colocando a sua confiança e a sua esperança completamente nisso, mas isto só não vai resolver. Sabe quando Jesus entrou em Jerusalém no burrinho? Quando Jesus entrou em Jerusalém, aquele povo colocou lá as folhas no chão e receberam, quem é o rei? Ele é o rei está chegando, Jesus está chegando. Agora Jesus chegou, entrou em Jerusalém, eita, agora ele vai lá para a prefeitura, ele vai sentar ali naquele trono, ele vai expulsar os romanos e nós vamos ser felizes. Foi isso que aconteceu? Não. Jesus, quando chegou em Jerusalém, não foi para a prefeitura, não. Jesus, quando chegou em Jerusalém, ele foi para o templo. E quando chegou no templo, ele pegou uns chicotes e começou a bater num monte de gente que estava ali e derrubar a mesa. Sabe o que isso quer dizer para nós? Você quer ter uma mudança na sua pátria? Você quer ter uma mudança na sua política? Não vá direto para a prefeitura. O que precisa mudar não é o Senado, o que precisa mudar não é a Câmara, o que precisa mudar é o templo. O que precisa mudar é lá o templo. O que está errado tem que levar chicotada. O que está errado, as mesas têm que ser derrubadas. O que tem que mudar é o templo. Pastor, o senhor está falando da igreja? Não, estou falando de você. Eu estou falando de mim. Nós somos templo do Espírito Santo. Para mudar a nação, primeiro tem que mudar o templo. Tem que mudar o que está aqui dentro. Eu tenho que deixar de pensar em mim e começar a pensar nos outros. Começar a pensar nas vidas que estão sofrendo, nas pessoas que estão angustiadas e gastar mais o meu tempo, em vez de gastar comigo, gastar com os outros. A mudança não é de fora para dentro, a mudança é de dentro para fora. Muda primeiro o templo, depois que o templo for mudado, aí vai mudar a Câmara, vai mudar Senado, vai mudar a política e vai mudar o Brasil para a honra e glória do Senhor Jesus. Primeira etapa da salvação, você morre com Ele. Segunda etapa da salvação, você ressuscita com Ele. E a terceira etapa da salvação, você reina com Ele. Sabe? O dia está chegando, irmão. O dia está chegando em que
as trombetas celestiais vão tocar. E eu acredito que lá no céu os anjos já estão lapidando, já estão dando brilho nas trombetas. Deus já está se remexendo no seu trono. E quando essa trombeta tocar, irmão, vai ser um som tão lindo, um som tão maravilhoso, que só aqueles que estiverem cheios do Espírito Santo conseguirão ouvir esse som celestial. E nesse momento nós seremos arrebatados. Aqueles que morreram com Cristo subirão primeiro. Aqueles que não morreram serão transformados e também subirão. Nós estaremos com Deus lá no céu. Nós estaremos com o Senhor lá no céu. E nós estaremos num banquete celestial. Esse banquete ele vai durar 7 anos. Eita, irmão, vai ser uma comida boa. Vai ser uma bênção. Nós vamos desfrutar. Sabe quem vai ser o principal lá nesse banquete? Conversando conosco? Jesus Cristo. Lá nós nos alegraremos, nós glorificaremos, exultaremos a Deus naquele local celestial. E enquanto nesses 7 anos, de acordo com a Bíblia, estiver acontecendo isso, aqui no mundo acontecerá grande tribulação, sofrimento, dor, angústia para aqueles que não se arrependeram, para aqueles que não acreditaram na palavra, para aqueles que agiram como o primeiro ladrão. E sabe, depois dos 7 anos, acontecerá a segunda vinda de Cristo. E ele virá para salvar Israel. E juntamente com ele, nós, os santos, estaremos com ele nesse momento. E todo olho verá. Todo olho vai ver o que está acontecendo. E todos saberão quem é Jesus Cristo. E depois que isso acontecer, meu irmão, Satanás será preso. Aqueles que estavam do lado de Satanás serão derrubados. E ocorrerá o governo milenar. Deus irá governar toda a terra. Haverá paz, alegria, mansidão, felicidade. E sabe o que vai acontecer? A terceira etapa da salvação. Nós vamos reinar com Deus. Nós seremos reis. E nós seremos sacerdotes juntos com o Pai. Você notou que desde que o ladrão foi morto, que estava lá na cruz, Jesus queria uma coisa com aquele ladrão. Ele queria ser um com ele. Quando nós morremos com Cristo, nós somos um com ele. Quando nós ressuscitamos com Cristo, nós somos um com ele. E quando nós reinarmos, nós reinaremos com ele. Só para finalizar, eu acho que você já está cansado da minha voz. Você que é pai, você já teve o privilégio de, em algum sábado ou domingo de manhã, não sei, um sábado, você levantou assim no auge, com energia e falou: hoje eu vou dar um trato no meu carro. Hoje eu vou lavar o meu carro. E você decidiu que você iria levar o seu filho pequenininho para lavar o carro com você. Seu filho vai com você para lavar o carro. Eu lhe pergunto, enquanto você estiver lavando e o filho também, o seu filho ele vai ajudar ou vai atrapalhar você? Pequenininho daquele jeito. Oi, irmão. Ele vai pegar de início e vai dizer: ô meu filho, limpa aqui, passa o paninho aqui. Ele de início vai passar o paninho ali um tempo. Daqui a pouco ele vai estar pegando o pano, vai estar batendo no cachorro. Ele vai estar batendo com pano na parede, vai pegar a espuma e vai escrever no chão. Você vai dizer: filho, lava o carro, porque se ficar aqui o sabão vai manchar o carro. Filho, lava aqui. E às vezes, em vez de ir lá no local certo, ele vai em outro local.
Quando você o chamou, você sabia que ele iria te atrapalhar. Por que você chamou então? Por que você chamou o seu filho para lhe ajudar? Porque um pai consciente, ele não chamou o filho para trabalhar. Ele chamou o filho para estar perto. O filho faz errado e o pai vem atrás consertando tudo que o filho faz errado. E o pior, quando o filho termina, ele vai todo satisfeito lá na mãe e diz assim: mãe, eu ajudei o pai a lavar o carro. Ô irmão, ele não te ajudou. Você teve que trabalhar por você e você teve que trabalhar por ele também, para que tudo ficasse em ordem. Assim é Deus. Deus está dizendo para mim e para você hoje assim: eu te chamei, não porque eu preciso de você, não porque eu precise do seu trabalho, até porque vocês me dão muito trabalho. Eu tenho que consertar tudo que vocês fazem de errado. Mas eu te chamei porque eu quero você perto de mim. Eu quero ter intimidade com você. Eu quero estar junto de você. Eu não quero estar longe de você. Vem para perto de mim. Eu e você somos aquele menino que vai lavar o carro com o pai, que muitas vezes fazemos só besteira. Às vezes até a gente diz: eu ajudei o Senhor na obra. Oh, irmão, às vezes a gente atrapalha mais do que ajuda. Mas Ele vem atrás arrumando tudo, porque Ele conhece o nosso coração. Ele sabe o tanto que a gente luta, Ele sabe o tanto que a gente batalha para estar agradando a Ele. E sabe por que Ele faz isso? Porque Ele te ama e Ele quer você perto. Sabe, o maior eu te amo da história, ele foi dito em silêncio, e em silêncio numa cruz, para provar que o amor verdadeiro, ele é vivido e não falado. Deus te ama muito. Siga o exemplo desse ladrão, do segundo ladrão. Reconheça que você tem erros. Reconheça que você não tem forças. Mas entenda que a bondade de Deus é muito maior do que você pode imaginar. Feche seus olhos. Vou orar por você. Querido Deus e eterno Pai, eu te agradeço, Senhor, porque sabemos que Tu não nos desampara, Tu não nos deixa só. Eu te agradeço, Senhor, porque podemos confiar em Ti, no Teu poder e na Tua graça. Obrigado porque Tu és o Deus que vela por nós. Obrigado, Senhor, porque às vezes pensamos que estamos só, mas não estamos. Deus está do nosso lado, cuidando. Às vezes pensamos que tudo está dando errado, mas às vezes Deus permite que algo dê errado, para que você saia do erro e possamos ir para o caminho certo, para o lugar certo, onde seremos felizes ao lado de Deus. Obrigado, Senhor, pelo seu amor. Obrigado. Nos ajude, Senhor, a morrermos contigo. Nos ajude, Senhor, a ressuscitarmos contigo, porque queremos reinar contigo e juntos bendizermos, glorificarmos e exaltarmos o teu nome. Obrigado, Senhor. Amém e amém. Que bom
bom ter o Senhor nos abençoando. E eu quero perguntar hoje para você, você que está nos assistindo, Deus te chama. Deus chama você para estar no caminho dele. Deus chama você como está. Pastor, eu sou errado. Eu fiz muita besteira. Não tem conserto para mim. Hoje eu mostrei para você alguém que não tinha conserto. E no último momento, no último instante da vida dele, ele foi salvo por Deus. Eu não sei se eu e você teremos esses últimos minutos para nos consertarmos com Deus. Então aproveite agora e aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Levante a sua mão, eu vou orar por você. Você também que quer retornar ao caminho de Deus, eu vou orar por você. E Deus estará abençoando de uma forma maravilhosa a sua vida. Senhor, eu quero te pedir por este homem, por esta mulher, por este jovem, por esta jovem, por este adolescente, esta criança, Senhor, que neste momento está pondo a sua mão no coração e te aceitando como Salvador. Senhor, perdoa os pecados dele. Perdoa, Senhor, os pecados dela. Escreve o nome do teu filho, da tua filha no livro da vida, Senhor. Muda a sorte, muda por completo. Que ele possa, Senhor, morrer contigo, ressuscitar contigo, para poder reinar também contigo. Colocamos cada um destes nas tuas mãos, Senhor, e toma-os de uma forma poderosa, em nome do Senhor Jesus, em nome do Deus eterno.